aqui pela TV Votorantim, o canal que é 10. Lembrando que os trabalhos técnicos são do Carlos André, que está de volta aí depois das férias, e o nosso câmera aí, nosso amigo craque de bola, o Rony. Nós abrimos o programa hoje com um trechinho aí da música Vital e Sua Moto, primeiro sucesso da banda Paralamas do Sucesso. E por que, né, até rimou, sucesso do Paralamas do Sucesso. E por que nós abrimos com essa música? Porque no início do mês, o Vital Dias, né, que é o personagem aí dessa música aí cantada pelos Paralamas, que foi o primeiro baterista da banda, ele acabou aí falecendo vítima de um câncer. Então, a nossa homenagem é ao Vital Dias, primeiro baterista da banda Paralamas do Sucesso, e agora ele ficou imortalizado aí na música, ele canta a sua saga, né? Ele queria tanto ganhar uma moto, até que ele conseguiu ganhar a moto do pai. Então, a nossa homenagem ao Vital Dias do Paralamas do Sucesso. Vamos começar então, ó. Lembrando que você também pode conferir, né, o programa pelo site tvvotorantim.com.br e depois, durante a semana, a gente coloca aí o vídeo no nosso Facebook, que é Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV, e você confere na íntegra então a edição aí número 24 do programa Camisa 10, que vai começar falando sobre a final do Campeonato Aberto Chupim, que aconteceu ontem, né, no domingo, lá no ginásio do Sermag, no bairro Rio Acima, e deu Cedesp. Você tá vendo aí os lances da partida? A equipe do Cedesp, de amarelo e azul, venceu o Astúrias Brigadeiro Futsal pelo placar de 3-1 e sagrou-se campeã aí do Aberto Chupim de Futsal, competição organizada pela Liga Votorantinense de Futebol de Salão. Antes da partida começar, teve aí uma homenagem ao Bruno Oliveira, que é árbitro, né, que ele iniciou na Liga Votorantinense com 16 anos de idade e esse ano ele entrou no quadro da Confederação Brasileira. Voltando ao jogo, todos os gols da Cedesp saíram no primeiro tempo. Logo aos 2 minutos, André abriu contagem a favor dos votorantinenses. Aos 4h37 foi a vez de Carlos Juliano ampliar, e aos 19, Vinícius, que você está vendo aí, cobrando o pênalti, fez o terceiro da equipe de Votorantim. O Astúrias ainda descontou com o Júlio César no segundo tempo. Muita festa aí para a equipe de Votorantim, que, lembrando que além do título, também teve o artilheiro Vinícius, né, com 8 gols marcados, e também a melhor defesa da competição. Então, parabéns aí ao pessoal da Cedesp, que esse é o time, a base do time, que vai representar a cidade aí nas competições ao longo do ano, né, inclusive até jogos regionais. Mas nós mostramos no começo da reportagem que houve uma homenagem aí para o árbitro Bruno Oliveira, né, que ele recebeu aí uma placa lá da diretoria da Liga Votorantinense, e ele conversou conosco e falou aí sobre esse novo momento na carreira dele, agora integrando o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Vamos ouvi-lo. Muito grande ser homenageado hoje aqui pela Liga de Votorantim, a liga que eu comecei, né, com 16 anos de idade, e voltei hoje aqui, depois de 10 anos que saí da liga, que eu iniciei na liga, chegar no quadro nacional foi muito importante. Fico muito feliz pela retribuição, né, do carinho aqui pelo pessoal da Liga, pelo Chupim, de receber essa homenagem hoje. Quem também falou conosco, né, foi o Chupim, né, ao qual o Bruno se referiu. Ele também falou que foi uma honra para a Liga ter tido aí o Bruno como árbitro lá no começo da carreira dele. Então, soltar aí no ponto aí. Para nós da Liga é uma grande satisfação homenagear o Bruno pela dedicação dele, determinação, de ir em busca dos objetivos dele, de querer chegar a ser um árbitro consagrado para encaixar no quadro da Confederação. E é uma satisfação muito grande estar homenageando ele por esse momento aqui agora, por ele ter alcançado os objetivos dele. Então a palavra do Chupim, né? Muitos não conheciam o Chupim, né? Que ele é muito conhecido assim no meio do futsal, mas as pessoas mais assim conhecem ele pelo congresso técnico ou também pelos e-mails lá que ele manda divulgando o campeonato. Então até o Rony aqui olhou e falou: ó, esse aí da TV é o Chupim? Esse mesmo aí, Rony. E falando em Liga Votorantinense ainda, na semana passada foi realizado o congresso técnico do campeonato campeão olímpico, da Copa Campeão Olímpico, que é outra competição da Liga Votorantinense a ser disputada na categoria principal. Serão 14 equipes disputando o título, né? Na primeira fase elas foram divididas em 2 grupos, onde jogarão entre si, com os 4 melhores avançando para a fase de quartas de final. Vamos aos grupos? No grupo A temos o Real Madruga, Boleiros, Churupita Futsal, Meta Esportes, Borussia Futsal, o Ivoal lá de Tatuí e a equipe do VIP Futsal. Então esses aí são os times do grupo A.
No grupo B, temos o TKL, o Sorocaba Planet, o Futsal Churupita, então o Churupita aí entrando com 2 equipes, o EC Paulistano Campineiro, o TMS Futsal, o Hot Car Futsal e também a equipe do Aclima. Então são essas as equipes aí que estão na Copa Campeão Olímpico. Em breve a tabela aí da primeira rodada vai ser divulgada pela Livofus e nós estaremos divulgando aqui na próxima semana. Então passada limpo aí o futsal da Liga Votorantinense, né? Com homenagem, com disputa de título e também já com essa nova competição que se inicia em breve. Vamos falar um pouco agora dos outros esportes, né? Vamos falar aqui de um evento bem bacana que no próximo mês de abril acontece o primeiro Patins Online de Votorantim. É isso mesmo. O evento será realizado pela Prefeitura de Votorantim por meio da Secretaria do Desporto em parceria com a VBC Team, que vai acontecer no dia 19 de abril lá na Praça Leci de Campos, das 8 às 19 horas. O evento é gratuito para quem quiser praticar o esporte no local. Haverá 2 modalidades para a prática. O slalom, que é uma fila de mini cones, né, que é montada, onde o pessoal vai passando em zigue-zague lá, sem poder derrubar os cones. E também o agressive, no qual é usado caixotes para manobra, né? Quem anda de skate sabe como é que é do que eu tô falando, né? Bota lá os caixotinhos, só que ao invés de skate o pessoal vai fazer manobras de patins. Então são usados aí os caixotes. As categorias, né, em disputa são iniciante, feminino e open. E é destinado a amadores e profissionais. De acordo com um dos fundadores da VBC, Luiz Ricardo Ganico, haverá uma pequena taxa de inscrição para o torneio agressivo. No entanto, o valor ainda não foi definido. Segundo ele, cerca de 300 pessoas são esperadas para o evento. Um evento aí bem bacana. Se eu tiver de folga aí no dia 19, vou passar lá, porque eu andei muito de patins na adolescência. Naquela época lá que virou moda, finalzinho dos anos 90, né? Tomei muito tombo e às vezes até para não cair no chão, se machucar, eu me escurava nos carros, daí disparava o alarme. Não sei se eu ficava mais com medo de cair ou do dono do carro. Mas vai ser um evento aí bem bacana que vai acontecer no próximo dia 19 de abril, lá na Praça de Eventos Leci de Campos, aqui em Votorantim. Do patins para água, o nadador de Votorantim, né, o Marcos Salvador de Oliveira, conquistou 2 pódios na terceira etapa do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas, realizado neste domingo lá na praia do Canto do Indaiá, na cidade de Bertioga. Competindo na categoria Master C, o votorantinense foi o segundo na prova dos 500 metros, terceiro colocado nos 3.000 metros, além de obter a 4ª colocação nos 1.000 metros. O nadador volta a competir no dia 12 de abril, lá no dia 12 de abril, em São Sebastião, quando participará do Circuito Mares, nas provas de 10 e 1 km. Então tá aí o Marcos Salvador de Oliveira, ó, os peixinhos passando aí na frente da tela. O Marcos Salvador de Oliveira trazendo bons resultados para a cidade de Votorantim. Voltando a falar um pouquinho de futsal, né, essa notícia eu peguei agora aqui, a CEDESP, né, que nós acabamos de ver aí sendo campeã com sua categoria principal, vai realizar no próximo sábado, lá no ginásio do Sermag, peneiras para a formação de 2 equipes. As seletivas, né, a primeira delas, acontece às 14h30 no ginásio do Sermag e será voltada para jogadores nascidos a partir de 1996, que formarão o time sub-19. 1 hora mais tarde, né, a partir das 3h30 da tarde, os testes serão realizados para jogadores nos anos de 2003 e 2004. Os selecionados farão parte, então, da equipe sub-12 da CEDESP, que vai disputar esse ano o Campeonato da Federação, campeonatos locais. Os interessados devem comparecer ao local da peneira com material esportivo adequado para a prática do futsal. Traduzindo, chuteira, né, no caso tênis, meião, shorts e camiseta. Então, vai lá já com todo o traje de futsal e participe da peneira. Quem sabe aí você possa fazer parte da equipe de Votorantim, que ao longo aí do ano vai disputar vários campeonatos. Falando em campeonato, vamos falar aí do Campeonato Varziano de Votorantim, que teve rodada aí nesse sábado pelo Juvenil e pelo Quarentão, e no domingo teve jogos da primeira divisão. Vamos começar falando do Juvenil, tô até já com os resultados aqui, ó. Esses resultados aí que vocês estão vendo na tela são jogos já da próxima semana. Os resultados chegaram agora há pouco lá na CEDESP, a gente passou lá rapidinho, não deu nem tempo de montar a arte ainda, por isso que nós vamos falar aqui no papel mesmo. A rodada teve Fluminense 3, o Chute para a Transformação 1, Floresta 5, Parque São João 1, Academia Atlética 3, Jardim Clarice 2, Santos Dumont 5, Bola mais 1, 2, Ângelo Vial 0, o América do Paulão 3. Agora sim, colocando na tela os jogos do próximo final de semana.
que encerram aí a fase de classificação. O Parque São João, né, joga contra a Academia Atlética lá no Floresta. O Chute para Transformação joga contra o Floresta, no campo do Cruzeiro. Rio Acima e Fluminense se enfrentam no Sermag. O América joga contra o Jardim Paulista na Vila Nova. O Bola Mais Um encara o Ângelo Vial na chave. E o Flamengo encerra aí a primeira fase jogando contra o Santos Dumont no campo do Flamengo, lá no Vossoroca. Então, sábado que vem vai ser realizado então todos os jogos começando às 3h30. A última rodada da fase de classificação, para daí já no outro final de semana, no dia 28, começarem as disputas do mata-mata. Também no sábado tivemos aí a rodada do Campeonato Quarentão, né? Dos 5 jogos chegaram aqui resultados de 3 pra gente. Santa Mônica 4, Ângelo Vial 1. O Novo Mundo empatou com o Floresta em 1-1. E a equipe do Criciúma goleou o Votocel pelo placar de 7-2. Então são os jogos aí que nós já temos os resultados do Campeonato Quarentão. Nós estamos devendo para você o jogo entre Corinthians e Grêmio Monte Alegre e também o BEMS contra o Los Fuegos. Durante o dia aí, esses resultados vão chegar até a gente e aí a gente vai publicar lá no Facebook, né? Aquele Facebook que eu falei no início do programa. Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV. Chegando esses 2 resultados aí que estão pendentes, a gente publica lá no nosso Facebook e você fica por dentro de tudo. Mas como eu disse, também no sábado tivemos aí a rodada do Campeonato Quarentão, né? A 4ª rodada. E nós tivemos os seguintes resultados. O Santa Mônica venceu o Ângelo Vial por 4-1. Corinthians e Grêmio Monte Alegre também estamos aí devendo o resultado. Novo Mundo 1, Floresta 1. Aliás, eu estou repetindo aqui os jogos já da primeira rodada, da 4ª rodada. Vamos lá então. Santa Mônica 4, Ângelo Vial 1. Novo Mundo 1, Floresta 1. Criciúma 7, Votocel 2. Agora sim, passando a limpo, vamos colocar aí os jogos da semana que vem, que são válidos pela 5ª rodada. Ângelo Vial e Floresta jogam no Ângelo Vial. O Grêmio Monte Alegre joga contra o Novo Mundo no Parque Bela Vista. O Los Fuegos encara o Fluminense. Aliás, o Los Fuegos Fluminense encara o Votocel no Fluminense. O Criciúma Jardim Clarice encara o Tatiana. E o Santa Mônica joga contra a equipe do Corinthians. Esses então os jogos da próxima semana, jogos da 5ª rodada do Campeonato Quarentão, que também é a última rodada da fase de classificação, que vão aí definir aí os últimos classificados e também os confrontos já da segunda fase. Estou recebendo aqui ó, o recado aqui do Peninha. Ele, né, manda um abraço a todos e também a esposa Michele, o Peninha. O Peninha até decorou já o telefone aqui do programa, né, porque a gente nem não está divulgando esses dias, mas o Peninha guardou na cabeça e está mandando aquele abraço para nós e também para a esposa Michele. Já vamos voltar aqui agora ao Campeonato Varziano, vamos falar dos jogos que tiveram no domingo, aqui válidos pela 2ª rodada do Campeonato Varziano. Estamos aqui com os resultados, ó. Estamos devendo um também, hein? Santa Mônica e São Lucas não chegou o resultado, mas os outros 5 jogos nós temos. O Carlos André fez algumas imagens também, ó, do jogo disputado lá no campo do Flamengo, onde essas imagens aí são do jogo Guanabara e Grêmio São João. Eles empataram em 1-1. Estão vendo aí o gol aí do time do São João. O Grêmio São João, a equipe aí de vermelho, e o Guanabara de branco e grená. Mas vamos aos outros resultados então. Cachoeira 0, Jardim Clarice 1. Jardim Paulista 1, Flamengo 3. Materiais de Construção Jardim Clarice 2, Floresta 1. E Palmeiras 3, Vila Garcia 2. Então você continua aí vendo os gols aí da partida que terminou 1-1, disputado no campo do Flamengo. Nossa, tem até uma poça. Ô Rony, aquilo lá é poça d'água ou poça de areia? Ontem não choveu? Choveu então? Tá aí ó, o gol de empate do Guanabara, que terminou 1-1. Próxima rodada vai ser realizada no domingo que vem. Enquanto você vê aí o... Ah, tem o gol do Cachoeira também, ó. No campo do Cachoeira choveu. Jogo do Cachoeira contra o Jardim Clarice, ó. Os jogadores do Clarice aí comemorando o gol. O único gol da partida aí. O goleirão foi infeliz nessa, hein? Também, campo molhado. Isso aí não foi um jogo de futebol, né? Foi um rally, cara. Olha a quantidade de lama aí que tava no campo aí. E acabou traindo o goleirão do Cachoeira. Vamos lá.
Próxima rodada, hein? No domingo que vem. Todos os jogos começando às 9h45. São Lucas e Vila Garcia jogam na Votorã. O Floresta encara o Palmeiras lá no campo do Floresta. Grêmio São João agora pega o Materiais de Construção Jardim Clarice. Esse jogo será no Sermag. Flamengo e Guanabara no Flamengo. Jardim Clarice joga contra o Jardim Paulista no Jardim Clarice. E o Santa Mônica encara a equipe do Cachoeira no campo do Santa Mônica. Então esses aí os resultados, né? Você ficando por dentro do Campeonato Varziano de Votorantim, que teve ontem, né, no domingo, a realização de sua segunda rodada. Quem também teve sua segunda rodada foi o Campeonato Varziano de Sorocaba. Vamos aos resultados? Pelo grupo A, Abiteto 2, Olaria 2. O América do Lopes perdeu para o Paulistano por 4-1. O Alvorada Refúgio venceu o Santa Terezinha por 3-2. O IP e Vila Hortência ficaram no 1-1. Paranazinho 3, Beira Rio 1. Já os jogos do grupo B, o Cajuru do Sul venceu o Jardim dos Estados por 3-1. Gerações Unidas 2, América 1. Vila Helena 1, Gunhê também 1. Jardim Planalto 0, Nova Esperança 0. Único jogo sem gols aí dessa segunda rodada. E o Jandaia perdeu para o Galácticos por 1-0. Próxima rodada, lá em Sorocaba, são 10 jogos. 9 deles começando às 10 da manhã. O Beira Rio joga contra o Abiteto. O Vila Hortência encara o Paranazinho. O Santa Terezinha joga contra o IP. O Paulistano pega o Alvorada Refúgio. O Gunhê joga contra o Jardim Planalto. O América pega a Vila Helena. O Jardim dos Estados terá pela frente o Gerações Unidas. O Galácticos joga contra o Cajuru do Sul. E o Nova Esperança desafia a equipe do Jandaia. Todos esses jogos marcados para as 10 da manhã. Às 3h20 da tarde tem um jogo isolado entre o Olaria e a equipe do América do Lopes de Oliveira, que se enfrentam no campo de Brigadeiro Tobias. Então, passada a rodada aí do Campeonato Varziano, também de Sorocaba, né? Que na semana que vem também lá na cidade vizinha começam as disputas da primeira divisão do Campeonato Veterano. Vamos falar mais um pouquinho de futsal? Que nesta segunda-feira terá início aí a quarta semana de disputa do torneio Cruzeirão. E a novidade aí para o pessoal de Votorantim é que na quadra da Devotocel vai começar a ter jogo também, né? A quadra da Devotocel, lá no Votocel, vai receber 3 partidas a partir das 19h30. Uma pelo veterano, entre o Orteca e o Sorupar, e depois tem outros 2 jogos pela categoria principal. Ó. Um deles, às 8h15, será entre Ressaca e Engecal, e depois às 21 horas o Esporte Clube Jardim Marco Antônio joga contra o América / Votocel. Então o América aí jogando, né? O América que tem uma parceria com o Votocel, estreando em casa no torneio Cruzeirão na categoria principal. Já o pessoal que está acostumado aí pro Sermag de terça-feira, fica tranquilo, porque amanhã, né, para quem estiver vendo ao vivo, terça-feira também tem jogos no Sermag. Vou até pedir pro Rony dar uma olhada lá na TV, porque eu tenho acompanhado de perto aí os jogos do Brasil Quirim pela Liga Paulista. Enquanto você vê aí, continua vendo na tela, os jogos aí do torneio Cruzeirão, só para passar limpo, ó. Hoje tem jogo no Éden e também no ginásio Gualberto Moreira. Ó. Eu vou acompanhar lá a rodada do Gualberto Moreira. Mas agora sim, vamos falar então do Brasil Quirim, né? Já que o assunto é futsal. O Brasil Quirim estreou muito bem na Liga Paulista. Foram 3 vitórias consecutivas e na última rodada acabou perdendo para o São Paulo pelo placar de 6-2. Esse jogo foi disputado lá na sexta-feira em São Bernardo do Campo. Um dia antes, na quinta, eu estive lá no ginásio do Éden acompanhando a vitória por 5-2 sobre a FIV Bauru. E o gol mais bonito não foi do Falcão, não foi do Xuxa, foi do Fumaça, camisa 4 da FIV Bauru. Dá uma olhada no chute que ele deu. Para trás do meio da quadra, ó, encobriu aí o goleiro Thiago, né? Thiago cotado para ser melhor goleiro do mundo aí na última temporada. Olha o chute que ele deu. Faria um gol desse, Rony? Eu conversei, eu estava atrás do banco de reservas ali do pessoal de Bauru. Eu conversei com eles, eles falaram que não foi golpe de sorte não, que eles estudaram uns vídeos aí do Brasil Quirim e do Thiago e perceberam que ele costuma jogar adiantado. Então o Fumaça viu que o Thiago estava um pouquinho adiantado, resolveu acertar o chute lá, arriscar o chute e acabou sendo muito feliz marcando esse golaço. No final do jogo, eu conversei com o Xuxa, né? O Xuxa que é sorocabano e tem feito muitos gols, né, nesse início de Liga Paulista. Ele é o principal artilheiro da Liga Paulista e nesse jogo aí contra a FIB ele fez 2 gols. E ao final do jogo ele conversou com a gente
falando aí desse início de temporada e também sobre o torneio Cruzeirão. É surpreendente, né? 5 gols em 3 jogos. Espero ajudar a equipe, não só com gols, mas na marcação, de qualquer forma. O importante é que a equipe está crescendo e chegar bem na Taça Brasil e, quem sabe, conseguir o título inédito para o clube. O Cruzeirão é um campeonato muito gostoso de jogar, né? Eu nunca fui campeão, mas um dia eu vou ser. Então eu vou jogar nem que seja veterano, mas eu vou jogar, quero ser campeão do Cruzeirão. Vai ser um título que não vai faltar no meu currículo. O jogador pode ter título de Liga Paulista, título de Liga Futsal, campeão mundial, mas para a carreira ser completa, ele tem que ser campeão do Cruzeirão. Então, Xuxa, estamos aguardando aí você no Cruzeirão, mas não precisa esperar até veterano não, viu? Quem sabe aí em breve aí você esteja aí jogando aí nas quadras de Sorocaba e Votorantim por algum clube aqui da cidade para tentar esse inédito título na sua carreira. Eu conversei também com o Falcão, né? O craque Falcão, mas o assunto não foi o jogo em si. É porque ele, junto com outros jogadores, né, uma iniciativa de vários jogadores de futsal, se não todos, né, como ele disse, eles estão lançando uma chapa para concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Eles estão lançando o nome do Ramon, que é o presidente da ABB, né, já há muito tempo presidente da ABB, e eles estão lançando o nome do Ramon para concorrer à presidência da Confederação Brasileira nas eleições. E ele falou um pouquinho aí sobre essa iniciativa. Bom, a situação do futsal no momento vem o que a gente sempre quis, uma eleição, né? Que tivesse a democracia envolvida e nós atletas sentimos a obrigação de lançar uma chapa também com pessoas que a gente entenda que possa melhorar, né? Claro que a gente não dá garantia nenhuma que nós vamos ganhar, mas que as federações tirem esse receio, essa cobrança, essa troca de favores inexistentes e que pensem no futsal. Quem mais pensa no futsal são nós atletas, a gente espera que essa chapa seja direcionada de boa maneira e que no dia 31 de março as eleições sejam feitas da melhor maneira possível e quem vai ganhar com isso. Então tá aí, eleições no dia 31 de março, né? Só completando a frase do Falcão, quem vai ganhar com isso é o futsal. Então assim esperamos, sucesso então para essa iniciativa dos atletas, né? E que vença o futsal, que o futsal ele está precisando, sabe, não vive um bom momento, tanto que depois, em off, o Falcão, eu conversei ainda com o Falcão, ele disse que o Brasil ia sediar a Copa América de futebol de salão, mas por falta de patrocínios, né, por causa desses escândalos, aí, esses problemas que houve na gestão passada, por falta de patrocínio, as empresas resolveram não patrocinar, né, não investir na competição e o campeonato, a Copa América, que seria realizada no Brasil, foi cancelada. Ele confessou também que a confederação só não perdeu ainda o patrocínio dos Correios, porque ele, né, tem um bom relacionamento lá com o pessoal, então estão dando uma segurada. Mas assim que a casa estiver arrumada, a casa já estiver tudo em ordem, ele mesmo se comprometeu, né, ele disse que estaria intermediando com outros patrocinadores para voltar a investir no futsal e também na confederação. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo aí na eleição do dia 31 e que o futsal brasileiro, né, que já deu 7 títulos, apesar da FIFA reconhecer 5, mas são 7 títulos mundiais para o Brasil, volte a caminhar firme e forte. Então, essa é a nossa torcida. Falando em torcida, quem vai ter que torcer bastante são os torcedores do Atlético Sorocaba e também do São Bento. Do Atlético Sorocaba eu tenho uma notícia boa e 2 ruins. A boa é que na semana passada a Federação Paulista divulgou a tabela do campeonato Sub-15 e Sub-17. Conforme a gente já havia dito na semana passada, o Atlético Sorocaba confirmou participação nessa competição. E lá na tabela, divulgada no site da federação, diz que o Galo, né, irá mandar os jogos aqui na cidade de Votorantim, provavelmente no Domênico Paolo Metidieri. A estreia do Galinho na competição será fora de casa no dia 11 contra o Juventus. E o primeiro jogo na rodada seguinte, provavelmente aqui no Domênico Paolo, contra a equipe do São Caetano. O São Paulo é um dos times grandes que fazem parte aí, é o time grande que faz parte do grupo do Atlético. E o jogo do primeiro turno contra o São Paulo está marcado para o dia 23 de maio, já válido pela 7ª rodada. Então você, torcedor do São Paulo, quiser ver aí a garotada do São Paulo Sub-15 e também o Sub-17, anota aí na sua agenda. Dia 23 de maio, jogo provavelmente aqui no Domênico Paolo Metidieri, a não ser que haja alguma mudança, mas no site da federação consta como sendo jogo aqui na cidade de Votorantim. Agora rapidinho, as notícias más. O time profissional, né, depois do empate sem gols contra o Batatais no último sábado, jogo que teve até transmissão ao vivo pela TV, o time acabou entrando na zona do rebaixamento, com apenas
9 pontos em 10 jogos, o Galo está na 17ª posição. E a situação que já é ruim pode piorar ainda mais, porque também saiu uma notícia de que o time vai ser julgado nessa segunda-feira, né, para quem está vendo ao vivo, nessa segunda-feira, dia 16, lá pelo Tribunal da Federação Paulista, e corre o risco aí de perder até 6 pontos. Isso porque o time havia escalado, né, vai ser julgado por ter escalado um jogador supostamente de forma irregular. Então, tá aí o Atlético aí, se perder 6 pontos, vai cair para a penúltima posição e vai ficar numa situação muito difícil, né, para escapar da Série A3, isso faltando apenas 9 rodadas para terminar a competição. O jogador que vai ser julgado e a partida que ele teria atuado de forma irregular não foi divulgada pela federação. Então a gente vai ter que aguardar até o final da tarde para saber o resultado desse julgamento. Mas saindo o resultado a gente posta lá no Facebook se o Atlético foi condenado ou não. Por enquanto, sem tapetão, a classificação da Série A2 está assim. A Ferroviária é líder com 25 pontos. O Oeste de Itápolis, que tinha começado muito mal, ó, já é o segundo colocado com 23. O São Caetano tem 21 e o Guarani tem 19. Se a competição terminasse hoje, esses seriam os 4 times que estariam de volta à primeira divisão. Em quinto lugar aparece o Independente, em sexto o Grêmio Novo Horizontino e em sétimo a União Barbarense. Todos com 18 pontos, porém o Independente aí leva vantagens nos critérios de desempate. Oitavo lugar para o Água Santa, que tem 17, o Mirassol é o nono com 16 e o Santo André é o 10º com 15. Virando a página, o Rio Branco de Americana é o 11º com 13 pontos, o Paulista de Jundiaí está se recuperando, já tem 11 pontos, o Velo Clube também 11, o Comercial de Ribeirão Preto tem 10, o Monte Azul também 10 e o Batatais, que empatou com o Atlético Sorocaba no sábado, também 10. Abrindo a zona do rebaixamento, temos o Atlético Sorocaba com 9 pontos, a Matonense 7, a Catanduvense 6 e o Guaratinguetá é o lanterna com 3 pontos e apenas uma vitória. Se condenado, o Atlético Sorocaba então vai ficar junto lá com o Guaratinguetá com 3 pontos, porém com uma vitória a mais. Então a situação do Atlético aí está bastante complicada. Agora vamos falar rapidinho do São Bento, que o São Bento na semana passada anunciou uma parceria com o Kigol aqui de Votorantim. Inclusive o Kik, né, já esteve aqui no programa falando aí dos projetos dele, da escolinha dele. E nessa segunda-feira, daqui a pouquinho então, vai acontecer, aliás, está acontecendo então uma peneira já para selecionar atletas para a categoria sub-20 que irão disputar o Campeonato Paulista representando o time do São Bento. Mas se você não conseguiu pegar a peneira hoje, vai ter outra no dia 18, né, quarta-feira, a partir das 8h30, lá na Avenida Pascoal Jerônimo Fornazari, que é lá no campo do Santa Mônica. Então você aí que quer fazer parte da equipe sub-20 do São Bento, ó, próxima quarta-feira, 8h30 da manhã, no campo do Santa Mônica, vai haver uma peneira. Hoje já teve uma, na quarta-feira vamos ter outra. Enquanto isso, o time principal também entrou na zona do rebaixamento. De tanto empatar, São Bento acabou entrando na zona do rebaixamento. É bem verdade que ainda joga pela 10ª rodada, né? Joga nessa terça-feira contra o Mojimirim aqui no SIC, mas o time já está na zona do rebaixamento. E essa quantidade assim enorme de empates do São Bento, é o time que mais empatou, acabou assim criando uma falsa impressão de que o time estava bem. Porque os que começaram mal, com várias derrotas, trocaram de técnico, deram aquela sacudida e melhoraram, como foi o caso do 15 de Piracicaba, como foi aí o caso de outras equipes. E o São Bento ficou naquela, não estamos perdendo, tá bom, não estamos perdendo, tá bom, só que de tanto empatar, acabou entrando aí na zona do rebaixamento. O São Bento, lembrando, só perdeu 2 jogos, que foi contra o Palmeiras e contra o São Paulo, né, times grandes. A equipe agora, no grupo, é o 5º colocado com 9 pontos e 9 jogos, mas na classificação geral já está em 17º lugar. Se vencer o Mojimirim amanhã no SIC, já pula para metade de cima da tabela, fica ali entre a 9ª e a 11ª colocação. Agora, se perder, aí o risco do rebaixamento começa a ficar sério mesmo. Então vamos aí à classificação da Série A1. Grupo A, São Paulo 23 pontos, Mojimirim 15. Ituano, que ontem perdeu para o Audax, tem 13, o Red Bull 12 e o São Bernardo 8. São Bernardo aqui perdeu para o Rio Claro, complicou a vida do São Bento. No grupo B, Corinthians, classificado já 23 pontos, a Ponte Preta tem 18, o Audax está chegando, já tem 16, o Audax foi um dos times que começou mal, deu uma boa recuperada. O Rio Claro estava na zona do rebaixamento, já tem 11 pontos e 3 vitórias, e o São Bento em 5º lugar no grupo com 9 pontos em 9 jogos. No grupo C, Palmeiras disparado 21 pontos, depois a briga tá boa entre o Botafogo, a Portuguesa e o Linense.
Já o Marília, esse já está condenado para a segunda divisão. Grupo D, Santos 26 pontos, Capivariano, que foi outro também que começou muito mal, depois trocou de técnico, ó, já está aí na zona de classificação, apesar de ser o grupo mais fraco do Campeonato Paulista. A verdade é que o time já está dentro da zona de classificação. O 15 de Piracicaba tem 10 pontos, Penapolense 9 e o Bragantino, pelo jeito esse ano não escapa, tem 6 pontos. Então só lembrando então que o São Bento joga nessa terça-feira contra o Mojimirim no SIC e depois já no último terço do campeonato começa a enfrentar os times aí do grupo D, que tirando o Santos é o time que até então, é o grupo que até pouco tempo atrás tinha as equipes com piores campanhas. Vamos encerrando o programa por aqui, quero desejar boa tarde a todos vocês, uma boa semana e até a próxima semana ao meio-dia, agora o horário fixado, meio-dia,